Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 6. Romanos 8, verso 6. É um texto extremamente conhecido, mas sempre abre para nós portas para nós falarmos das grandezas de Deus e dos cuidados que devemos ter diante dele. Quem encontrou diz amém. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Nós devemos estar, não só neste tempo, mas em todo o tempo, extremamente preocupado com a nossa mente. Nos dias atuais, nós nunca fomos tão confrontados, buscados e assediados mentalmente como no tempo presente. Há uma pessoa que tem milhões de seguidores, e esses dias eu fui ler sobre ele, e ele já foi cristão, ele se afastou do evangelho, e ele tem a luta agora de provar que a religião e o cristianismo, na verdade, é mais uma cultura da neurociência. E ele vai explicando que não existe fé, que a fé que os cristãos dizem, mediante aos dados que ele levantou, são empenhos que eles mesmos fazem e surgem por causa do seu esforço. Ele diz também que o fato de você vir à igreja e sentir abençoado não é bênção, é uma determinada dose de dopamina que você recebe, então você recebe um sentido de recompensa, e aí você interpreta que isso é Deus liberando alguma coisa para você. E ele fala tão bem, e ele coloca as palavras tão bem expressadas, que se você estiver fragilizado na fé e não ter conhecimento da palavra, você acredita no que ele está dizendo. E por que eu sei disso? Porque há lá, nos seguidores dele, tudo o que eu olho, a primeira coisa que eu olho é quem está seguindo. Centenas de crentes que eu conheço, inclusive pastores. Talvez estejam lá, eu não estou lá, mas vêm para mim porque eu vi a primeira vez, talvez até porque estão em dúvida. E se eu disser para você que tem pastores em dúvida do ministério, do chamado, e até da existência de Deus, eu dizer não existe, eu estou mentindo, porque existe. Porque se existem pastores que não acreditam mais na ação do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo cessou principalmente nas obras de sinais, de línguas e tudo mais que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo, então não crer em Deus é um passo muito pequeno até. Mas por que essas coisas acontecem? Porque as nossas mentes estão muito abertas e perigosamente voltadas a tudo que se vê. E nós nos tornamos questionadores absolutos. Estamos, inclusive, questionando a verdade. Hoje eu vi um rapaz cristão no centro de São Paulo, e ele está perguntando há 2 ou 3 meses se as pessoas são cristãs no centro de São Paulo. Na verdade, ele está perguntando se as pessoas creem em Jesus, e já tem, me parece, 100 pessoas, só uma falou que crê, ou que acredita, ou que conhece Jesus. Porque há muito ensinamento, há muito conhecimento sendo exposto. Há muita linha de pensamento sendo trago à tona. Inclusive, tem grandes ou nomes que foram grandes pastores trabalhando contra a igreja. O Jornal Nacional
está começando uma série de estudos para avaliar a fraqueza mental dos pastores brasileiros e o quanto eles sofrem e quanto deles querem deixar o ministério, mas não com o intento de ajudar, mas de desmoralizar a igreja do Senhor. Isso você vê nas mídias sociais, isso você vê nas revistas, isso você vê nos canais digitais, você vê na TV aberta, na TV fechada. Há um trabalho gigantesco contra a verdade. E com isso, muitas vezes, as nossas mentes, talvez já enfraquecidas pelo mundo, ou até mesmo pela distância de Deus que nós estamos tendo, ela vai se tornando uma mente fria, uma mente que vai tratando as coisas de Deus, vai tratando a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia condena esse comportamento. E essa batalha silenciosa, mas diária e permanente, vai tirando Deus da nossa vida. Eu conversei com algumas pessoas adultas, até líderes religiosos, que gostam, por exemplo, de televisão. E alguns deles gostam de anime. Você sabe o que é anime? São aqueles desenhos para adultos. São desenhos que jovens, adolescentes assistem, mas também adultos assistem. E animes, né? Obrigado, professora. Animes. E uma pesquisa muito rápida sobre os animes, eu descobri que 90% deles, 90% ou mais, envolve questões espirituais. E aí começa, 7 pecados capitais. Demônios contra pecados. Demon Lives, acho que é isso mesmo, é de outro demônio. E aí você vai o Not Dead, Death Not, de novo. Você vai pegar, sei lá, o Full Metal, é isso? Vamos corrigindo, graças a Deus que eu não conheço essas coisas. Contra demônios também, mágicos, mágica, alquimia. Todos, e boa parte deles ainda recheado de sensualidade. As lutadoras, elas são todas seminuas, e todas lindas, perfeitas, e todas são demônias, lutando contra outros demônios. Até nos pneus da moto. O vinho mais buscado aí na região, ele chama Diablo. Diablo. Tem um outro vinho que chegou, eu estava comprando dentro do Big Mais, El Satan. São os bons, sabiam? E essas coisas vão fazendo parte do nosso dia a dia, vão fazendo parte da nossa mentalidade, sem nós notarmos. Os nossos filhos estão apegados a isto, a esses jogos. A maioria dos jogos são de monstros, são de morte, são de eliminar o adversário, de matar o adversário. E os demônios são fortes, são grandes. Nós colocamos um videogamezinho esses dias lá no restaurante. Eu estava vendo, é luta, é pancada, é vencer demônio. Então, essas coisas são naturais dentro da nossa casa. Os jogos mais jogados são os de violência. Os jogos que mostram desafios, o Assassin, e tem também conta aquele, Fernando, que o cara sai matando todo mundo. Pode falar que você sabe, você riu? Qual? Não, é um outro famoso que tem muito palavrão. GTA, por aí vai. Então, essas coisas fazem mais parte do nosso dia a dia,
e do dia a dia dos nossos filhos do que nós imaginamos. Há pessoas que são vidradas em filme de terror. Eu não assisto filme de terror e quando eu vejo uma cena eu tenho dificuldade de ir no banheiro. Parece que o capeta está dentro da sua televisão. Que coisa assustadora. Deus me livre. Eu lembro que eu era bem mais novo quando lançou Poltergeist. Ainda é famoso. Quando a menina sai da televisão e começa a te chamar, eu fiquei um mês sem dormir por causa daquele espírito ruim. Mas essas coisas vão fazendo parte da nossa vida. E sem notar, de maneira muito silenciosa, como eu disse aqui, a inclinação da carne vai fazendo parte da nossa vida. Já foi confirmado que filmes, jogos violentos, tornam a pessoa violenta com o tempo. Aqui no Brasil, há pouquíssimo tempo, um menino jogou, por horas a fio o jogo, e ele sabia da arma do pai dele, então ele pegou a arma do pai dele, matou a família, matou mais de 16 pessoas. E ele ainda tirava para cima assim no final, tipo no jogo, dominou a mente dele, tomou a mente dele. Essas coisas não tomam a mente só de jovens, não, de adultos. Olha aí, irmãos, o tigrinho, o que está fazendo com o Brasil? Tem pessoas da nossa cidade que fugiram daqui, estão escondidas. Eu fiquei sabendo essa semana que gente perdeu casa, perdeu carro, e alguns até suicidaram agora. Mostrou um rapaz aqui, não sei se de Belo Horizonte, suicidou, porque não viu para onde ir mais, e esta situação, essa batalha invisível entrou na mente dele. O que é uma mente carnal? É aquela mente que se inclina para os desejos da carne, ou tudo que é contrário à vontade de Deus. E estas coisas automaticamente vão nos conduzindo a tal. Essas coisas vão nos empurrando para dentro desses processos destrutivos. Porque o problema é a inclinação. Eu, conversando com uma pessoa esses dias, eu falei sobre o The Chosen, e ela disse, não, eu nunca assisti isso, não, é enjoado demais. Aí eu deixei passar uns minutos, eu gosto muito de usar dessas táticas com a pessoa. Aí eu falei assim, rapaz, você assistiu aquele seriado brasileiro que saiu agora? O Carniceiro? Assisti tudo, é bom demais. Eu falei, você é mentiroso, nem existe esse seriado Carniceiro, mas você está assistindo algum outro brasileiro. Assiste tudo. Mas as coisas de Deus, ele tem uma grande dificuldade. Eu tenho no meu sistema de televisão, que eu não tenho televisão em casa mais, está lá Aí eu coloquei esses dias no canal Gospel. Só tem filme cristão, programa cristão, é um canal americano, Gospel, e aí vem a tradução. Os funcionários, quase todos, me pediram para passar para o outro canal. Muito chato. As coisas do Senhor estão se tornando chatas e as coisas do mundo, as inclinações carnais, elas são muito mais atrativas. Irmãos, quem aqui já bebeu cerveja? Eu já, muita. É bom, irmãos? É bom assim? Irmãos, quem já bebeu conhaque? Felipe, está ruim. É bom, irmão? Bom assim, é bom, é agradável, é como um suco de laranja? Quem já bebeu vodka, irmão? É bom, irmão? Não, irmão, não é. Quem já fumou maconha aqui, irmão? Epa, diminuiu bem. Ninguém quis pôr o pé na régua agora, não. Irmãos, eu já cheirei cocaína, fumei maconha, injetei LSD e tantas outras porcarias. Não é bom, irmãos. É uma prisão, mas é uma inclinação má. É uma inclinação demoníaca, maligna, satânica. E essas coisas atraem mais porque elas prendem mais rápido. Porquanto a
inclinação da carne, é a inimizade contra Deus. Mas é algo que a mente carnal, a mente má, faz isso com muita leveza e facilidade. E como que começam essas coisas? As imaginações más. Os nossos olhos veem muita coisa, e os nossos olhos se atraem para muitas coisas. Mas nós temos que dominar os nossos olhos, porque os nossos olhos vão nos fazer corromper. E eu te provo. A palavra diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se os seus olhos desejarem, o seu corpo todo vai desejar. Se o seu corpo, os seus olhos repulsar aquilo, todo o seu corpo vai rechaçar aquilo. Mas o grande problema é esse. Eu estava vendo esses dias e inventaram aí o morango do amor. Irmãos, esse povo arrebenta a gente. O morango saiu de R$7, foi para 12, 14, 15. Acabou com a gente no restaurante fazer a sobremesa de morango, eu cortei. Aí, eu criticando isso ali em casa, chega a Rosilane, né? Eu trouxe o morango do amor. Oh, meu Deus. O mal chegou à minha casa. Pelo menos o que ela comprou para mim estava gostoso, porque tem um que estão vendendo aí que o peão está quebrando até o dente, né? Então, as coisas que são criadas lá fora, elas atingem cheio a nossa casa, a nossa vida, elas fazem parte de nós. Se amanhã nós descobrirmos que esse morango do amor foi criado dentro de um centro de macumba, para as mulheres traírem os maridos, ou vice-versa, aí como nós vamos falar: ai meu Deus, eu comprei o morango do amor. Nós não sabemos de onde nasceu, como veio, nós só fazemos. Nós só fazemos. Porque as nossas inclinações se tornaram tão carnais, se tornaram tão perigosas, que nós podemos ser levados, sem notar, para o caminho mau. A palavra do Senhor em Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era mal o quê? Continuamente. Irmãos, não é porque nós somos crentes que nós podemos nos descuidar. Não é porque nós estamos na igreja uma vez, 2 vezes ou 3 vezes por semana que nós podemos nos descuidar. Não! O nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração nos trai, as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas jactâncias, como diz em alguma versão mais erudita, ela nos derruba, ela nos vence. Ela nos conduz à desgraça muito rápido se nós não estivermos atentos ao que Deus está fazendo ao nosso redor, mas também ao que o diabo está fazendo. Romanos 1:21 diz assim: pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus. Está falando aqui da vida do afeminado, do homossexual. Não adoraram a Deus, não amaram a Deus. E Deus fez o quê? Os entregou aos seus próprios pensamentos. Não quer ouvir a verdade? Acha que tudo está certo, está justo? Beleza, vai por conta própria. O problema não está agora, no tempo em que se vive, mas lá na frente. Salmo 38:12. Os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam da minha ruína, e imaginam engano todo o dia. Más pensamentos, más ações, maus comportamentos. Nós desejamos mal para uma aqui, um pouquinho ali, outro ali. Nosso coração está sendo tomado por isso.
Nosso coração está sendo contaminado por isso. Eu já contei isso aqui, tem muitos meses que eu contei, eu acho que foi ano passado a última vez, de uma irmã aqui da nossa igreja, que contou há muitos anos atrás, ela é conhecida de todos, não vou citar o nome, em que ela teve uma visão, ela chegou de casa do serviço e teve uma visão que tinha um demônio gigantesco dentro da casa dela, ocupando a casa toda, e ela não conseguia entrar, de tão expressivo era aquele demônio. E ela entrou numa batalha com Deus, e em oração, na época ela disse que levou o irmão Lianir para orar, e ungir a casa, e clamou a Deus. Aí ela teve um sonho, porque ela perguntou: Deus, como esse demônio veio parar aqui? Aí Deus deu um sonho para ela, que cada dia ela levava como se fosse uma sacolinha de lixo do mau posicionamento diante de Deus, dos maus pensamentos, e foi colocando. E ali aquele demônio era pequenininho, quando ela colocava lá, ele comia aquele lixo. E ela passou tanto tempo espiritualmente fora da vontade, do propósito de Deus, conduzindo a sua vida em transgressão, que quando ela menos imaginou, aquele demônio estava enorme. Nada que está causando dano à nossa casa, à nossa família, nada que está destruindo o nosso lar, nada que torna a nossa casa ruim ou a nossa vida ruim, começou de uma única vez, foi aos poucos desmoronando, foi aos poucos perdendo a base, foi aos poucos carcomendo a base, e é por isso que está do jeito que está. As inclinações erradas, elas foram diárias e contínuas. Veja bem o que o Senhor diz: a maldade do coração do homem é continuamente. Isso aqui não é só naquele tempo, é para agora também. Se nós não tomarmos conta da nossa vida e do que nós estamos fazendo, nós vamos errando continuamente, irmãos. Eu já preguei vários sermões sobre isso, que nós não somos bons. A carne do homem continuamente está buscando conduzi-lo ao mal, à transgressão. E a mente é uma das responsáveis, ou a responsável total por esse comportamento. Só que Salmo 94:11 diz: o Senhor conhece o pensamento do homem. A Bíblia diz que a única coisa que impede Deus agir na nossa vida é a vontade de Deus. É isso? São as nossas transgressões, são as nossas inclinações, são as nossas posições ou posicionamentos errados. E o texto diz mais: e ele sabe que esses pensamentos são vaidade. O problema, irmãos, é que nós às vezes tentamos esconder uns dos outros, mas Deus sabe quem nós somos, Deus conhece o nosso coração. Provérbios 15:26 diz que abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus, mas as palavras puras são aprazíveis. Mas os pensamentos maus são derrotas, são destrutivos. Provérbios 24:9, os desígnios do tolo são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Jeremias 4:14 diz: lava o teu coração da malícia. Porque quanto mais nós nos envolvermos com coisas más, com más palavras, com maus sentimentos, pior nós ficamos. Pior a nossa vida vai se tornando. Pior os nossos caminhos vão se tornando. Porém, Deus nos deu a capacidade de ter uma mente espiritual. Amém? Nos deu a capacidade de ter uma mente santa. A mente espiritual é aquela que é alinhada com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. É aquela mente que é continuamente guiada pelo Espírito do Senhor na palavra. É fruto de uma transformação, de uma regeneração. É fruto de uma intimidade, de uma relação contínua e diária com Deus. É muito triste nós
sabemos que milhares de pessoas hoje que se dizem cristãs não têm nenhum alinhamento com a palavra e com a oração. São milhares dos que se dizem cristãos que não leem a palavra, que não oram. Apóstolo Paulo diz que, ele mesmo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o propósito, essa é a inclinação, amém? Esse é o chamado. Esse é o direcionamento que nós precisamos seguir. E qual, pastor, assim, algumas características da mente espiritual? Primeiro, busca santidade, é obediente ao Senhor. A busca da santidade não é para uma reunião, não é para um culto, não é para um congresso. As igrejas criaram um ópio, uma droga chamada congresso, para tentar levantar a igreja. Não consegue. Porque um congresso, num final de semana, num mês ou fora da cidade, num retiro, não muda a vida de ninguém. Não muda. Porque os embates espirituais, eles são muitos e eles são sequentes. Tem dia que você já acorda na luta. Tem semana que você passa ela toda em luta. Eu visitei um casal, esses dias está numa felicidade assim, esplendorosa, grandiosa. Ganharam um neném, o sonho deles. Mas eu lembro quando eu orei com eles, a mãe não engravidava, o pai era estéril. Aquela aflição, tratamento, isso, aquilo. Enquanto eles não pararam o tratamento e não vieram para os pés do Senhor, não houve resposta, mas na hora que eles veio, o Senhor deu resposta, amém? Tem uma que está até de gêmeo, eu contei aí um dia desse. Deus é fiel, mas naquele tempo da angústia, da dificuldade, da luta, da provação, é necessário que nós permaneçamos obedientes e buscando a santidade, aleluias. O momento difícil da dor, da angústia, do sofrimento, não nos dá liberdade para ficar xingando, murmurando, reclamando, colocando problema em tudo. Eu tenho olhado do ponto de vista o seguinte, eu estou vivo, eu posso vencer os problemas desta terra, amém? E os do céu o Senhor vence para mim. Não adianta desesperar. Eu estou com uma colega de escola, da época de estudante, que vai ser velada, 51 anos, que deu um pequeno problema cancerígeno e morreu em menos de 4 meses. 51 anos de idade, da minha idade. Faria 52 agora, próximo comigo também. Está lá. Sabe, eu me vejo naquela situação também. 51 anos, cheio de vida, descobre uma coisinha desse tamanhozinho. E em 4 meses está num caixão. É sabedor, irmãos, que a morte, se podemos dizer infelizmente, mas é felizmente porque o Senhor que permite, a morte virá para todos nós e a todos nós. Mas em algumas circunstâncias elas nos causarão dores horríveis, terríveis. Sabe, o mês de maio, o mês de julho para mim é horrível. Porque o mês de maio é do nascimento do meu filho, o mês de julho é a morte do meu filho e agosto é dia dos pais. E o meu pai também já foi recolhido. Você acha que isso sai da memória da gente? Nós precisamos entender que, independente dessa circunstância, Deus não avaliza nenhum ato murmuratório ou reclamação. Você pode chorar? Pode sentir angústia no peito? Claro, você é humano. Mas, acima de tudo, você permanece fiel e sabe que o Senhor está te guardando. Nós temos a mente de Cristo. Mente espiritual é discernir as coisas espirituais. Saber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Então, esse mundo de oferta que vem
até você. Apóstolo Paulo diz que você tem que aprender a lidar com isso e ficar com o que é bom e o que não é bom, você descarta, amém? Você pega um peixe e você tira o espinho dele e come a carne, e amém? Nós precisamos ter o entendimento que mente espiritual é governo da própria mente. E governo da própria mente tem uma direção nas Escrituras Sagradas. É um fruto do Espírito. Qual é ele, irmão? Qual é ele? Domínio próprio. É a única forma de você lidar com a sua mente. A Bíblia diz que até o Espírito é submisso ao profeta. Até se você está sendo usado, você tem como lidar com essa questão. Lidar com o que Deus está permitindo, lidar com o que Deus está te dando. Uma mente espiritual é ter paz com Deus. Uma mente espiritual é produzir frutos dignos do Espírito. Porque a mente carnal, ela vai te levar ao fracasso, à derrota, ela vai abrir portas para o pecado, para a confusão, para a ansiedade, para a morte eterna, para o sofrimento diário. A mente carnal, ela vai suprimir toda a sua vida, mas a mente espiritual, ela vai produzir abundância, direção, consolo, saúde espiritual, sabedoria, experiência, esperança, nos aproximará de Deus, nos fortalecerá no momento difícil. A palavra de Deus, ela vai nos dizer acerca dos pensamentos espirituais. A Bíblia em 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Filipenses vai dizer: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos de Jesus? Os melhores possíveis: amar. E ele deu a dica: amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, todas as suas forças. Então você começa a ser direcionado e guiado para dentro da vontade de Deus. Salmo 48, 9. Lembramo-nos, ó Deus, tu que és constante amor no meio do teu povo. Aleluias. Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos. Então nós somos chamados, irmãos, a ter uma mente totalmente voltada para o Senhor. E o primeiro conselho e mais antigo e talvez pregado é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é um culto racional. O que ele está dizendo é o seguinte: seja inteligente diante do que está vindo contra você. Thales cantou, não prestou atenção, depois voltou atrás. Mas todo dia o pecado vem, me chama, mas todo dia vem as provações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Todo dia, irmão, todo dia, todo dia. Eu dispensei uma funcionária pelo fato de ter excesso de funcionário, graças a Deus. Ela me disse assim: pastor, quando tiver a oportunidade de voltar para aqui, eu quero voltar. Eu gostei muito de trabalhar com o senhor é muito sério, o senhor não dá abertura. E tudo, nos primeiros dias eu falar com o senhor, eu achei chato demais, porque tudo o senhor põe Deus no meio, põe Bíblia no meio, põe Jesus no meio. E ela perguntou: o senhor é assim o dia todo? Porque aqui todo dia o senhor é muito chato com Jesus. Eu falei: não, é o meu normal. Olha, irmão,
Se você não é cristão em todo lugar que você está, simplesmente você não é cristão. Não é. A sua inclinação está errada. Uma pessoa me perguntou: pastor, você não torce para time nenhum já há tantos anos, por quê? Eu falei: porque é um ambiente tóxico. Um ambiente que as pessoas usam palavras indevidas, xingamento, acusação, palavrão, uns nomes com duplo sentido ou umas gozações de duplo sentido. Violência. Então, desistir disso. Amigos viram inimigos. É perigoso, irmãos. O mundo vem ganhando o nosso coração e a nossa inclinação tem sido diariamente complicada. E nós não estamos notando, porque vem de forma silenciosa. Silenciosa. Vem de forma sem fazer barulho. Nós nos tornamos maus. Quer saber uma coisa que azedou o coração do brasileiro? Política. Política rachou o nosso país e lá vai quebrando o nosso país inteiro. Inteiro. Esse país lá vai se deteriorando rapidamente. Rapidamente. Eles estão tentando, com isso, enfraquecer, minar, atacar o Evangelho. Eu fico vendo, às vezes, os crentes, a gente que é crente, daqui a pouco nós somos 50% do Brasil, não está valendo de nada, não está mudando nada. Não está mudando nada, nós estamos dando mau testemunho. Vamos colocar de pé. Qual é a sua inclinação no momento? Para onde você está inclinando? Como está o seu coração? Eu gostaria que você fechasse os olhos. Tem como a gente cantar aqui? Para onde nós estamos inclinando? Para onde nós estamos indo? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? As pessoas estão más, querendo mal umas das outras, continuamente. A Bíblia diz: não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Quero voltar ao início de tudo. Santo, 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 santo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado o teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Santo, santo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Oh, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Declare, igreja. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só as vozes, eu quero. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meu Deus, nos socorre, nos ajuda, Senhor. Olhe para a inclinação que nós estamos tendo, olhe para os nossos olhos, e se eles são maus, limpa-os, traga a luz do Senhor nos nossos olhos. Não deixe que as nuvens negras deste tempo, meu Pai, venha esconder o brilho da sua glória. Venha tirar de nós, ó Deus, a possibilidade de ver o Senhor, assim como o seu filho pregou nesses últimos dias, meu Deus. Que ninguém aqui tenha o aterismo, meu Pai, nos seus olhos, mas possa ver o Senhor claramente. Que possa o Senhor nessa noite produzir uma cura ocular em nós, uma cura visual, ó Deus. Que os nossos olhos sejam limpos para que possamos ver, os nossos ouvidos, meu Deus, limpos para que possamos ouvir, e o nosso coração purificado para que possamos entender e sentir a Tua presença, e que venhamos a partir daí, ó Deus, fugir, ó Deus, correr, ó Deus, da má inclinação. Que nós possamos estar com os nossos olhos, pensamentos, ouvidos, coração, nosso ser, ó Deus, completamente inclinado para o Senhor, inclinado para a Tua verdade. Que tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo, meu Deus, que pode afetar, diminuir, ó Deus, e fazer com que a nossa vida espiritual retroceda, que seja hoje quebrado, que seja hoje vencido, e que o Senhor coloque em nosso coração sabedoria, entendimento, para que nos afastemos do mal, ó Deus, para que nos afastemos dos maus hábitos, do mau comportamento, da visão errada. Que a nossa mente e os nossos olhos sejam purificados, para que todo o nosso ser seja santificado. Meu Deus, ensina a obediência à Tua igreja, a leitura da palavra, a oração, a busca do crescimento espiritual no Senhor, e que sejamos mudados, meu Pai, completamente e totalmente no poder do Senhor. Assim nós oramos e tudo entregamos nas Tuas santas e preciosas mãos, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus, e o povo de Deus diga amém. Amanhã 17 horas, tarde da bênção, pastor Geraldo, vai ser bênção pura. Deus te abençoe, irmão. Vai, não peques mais.